o Emanuel vai apresentar, nós vamos dar para ele aí entre 20 e 30 minutos, tá bom? E depois as professoras Andréia e Elaine vão fazer a arguição, tá? Então, Emanuel, fica à vontade aí para começar, pedindo silêncio aí para os convidados. Tá bom, vamos entrar aqui. Então, boa tarde a todos. Agradeço pelo prestígio de ter comparecido. Bom, eu me chamo Emanuel Gomes, sou orientando do professor Eduardo Cirino e apresento hoje esse projeto que foi desenvolvido, que tem esse título, que é o Desenvolvimento, Aplicação e Avaliação de Livro-Jogo para Conscientização sobre Pegada Hídrica em Escolas Rurais do Distrito Federal. E aí, já é interessante iniciar falando sobre água, né? Porque não necessariamente aí os recursos hídricos, né? A gente sabe que nosso corpo é 70% água, a terra é 2/3 água, então a água tem um peso enorme nas nossas vidas, né? Na vida de todos os seres vivos. E claro, entender a importância, né, sobre a educação ambiental. A gente sabe também que a educação ambiental não se trata apenas de conhecer a natureza e saber que você não deve jogar plástico no chão. A educação ambiental vai além disso, né? Entendendo essas ideias de que a água é um recurso essencial, a gente também precisa observar que existe uma pressão aí. A PKR Brasil, que é uma empresa especialista em recursos hídricos, diz que há muita pressão em relação aos recursos hídricos quando se trata de ações antrópicas, né? O homem exacerba o uso da água de maneira indevida ou sempre utilizando a água potável de uma forma talvez não tão, hoje em dia, né, talvez não tão adequada assim. Por isso que o livro-jogo ele tem esse objetivo, né, de promover a conscientização sobre a pegada hídrica e, claro, a ecotoxicologia, que é a área do professor, em escolas rurais aqui do Distrito Federal. E aí a proposta desse livro-jogo, que é baseado em RPG, para quem não conhece, o RPG é uma sigla que significa Role Play Game. Não necessariamente tem uma tradução literal, mas pode ser entendido como um jogo de interpretação de papéis. E aí o livro-jogo ele traz exatamente isso, interpretação de papel ali no jogo, em que esse livro-jogo vai ser uma ferramenta pedagógica, né? Abordando, mais uma vez, deixar frisado, pegada hídrica e a ecotoxicologia, claro, de uma maneira lúdica, né? Estamos falando de uma ferramenta pedagógica que não é apenas uma brincadeira, não é apenas um jogo, mas ele vai ser lúdico e trazer criticidade. Por isso que, falando em criticidade, eu trago aqui Paulo Freire, né? Por que não? Como educandos, a gente sabe que Paulo Freire é um expoente aí da educação. Ele fala bastante da ideia de educação como forma de romper as grades, né? Como sair da ignorância. Ele fala da educação libertadora, conhecemos bem. E, voltado para a área da educação ambiental, Paulo Freire, então, sugere que a educação pode ser entendida como uma estratégia crítica. E, de fato, a educação ambiental ela deve ser entendida como uma maneira crítica, mas, nesse contexto de educação ambiental, a pegada hídrica se insere, né? Por isso que eu trago também a Arjen Hoekstra, que em 2002 cria esse termo, né, pegada hídrica, que é um conceito de bastante relevância. Porque, veja bem, aqui ele levanta a ideia de que existem 3 componentes desse conceito de pegada hídrica. E conceito este, que é o conceito de que a pegada hídrica é o volume e a quantidade de água utilizado de maneira indireta ou direta. E aí, nesses 3 conceitos, ele traz o primeiro, que é a água azul, que são as águas naturais, digamos assim. São as águas de fonte superficial ou subterrânea. Esse é o primeiro componente. O segundo é a água verde, que é a água da chuva, que passa por ciclagem, evaporação, evapotranspiração. Então, essa água da chuva está armazenada no solo. É o segundo componente. E o terceiro é a água cinza. Necessariamente é a água que sofreu ações antrópicas. Então, é a água necessária para diluir poluentes. Esses 3 componentes, então, formam, né, o conceito de pegada hídrica e a sua forma de uso, direto ou indireto. Claro, além de Paulo Freire e Arjen Hoekstra,
Também é necessário falar sobre Vygotsky aí, que traz essa ferramenta, que é a ZDP, é um conceito, é a Zona do Desenvolvimento Proximal. Nesse conceito, Vygotsky interpreta que existe o conhecimento, existe o mediador, existe o conhecimento, existe o mediador e existe aquele que receberá o conhecimento. Então, na Zona do Desenvolvimento Proximal, o mediador vai ser aquele que pegará o conhecimento técnico, o conhecimento que está para além do alcance do alunado e irá transmitir isso para o aluno. Por isso que esses três grandes pesquisadores mesclados, né, são o meu referencial teórico, de maneira que o RPG ele não seja apenas um jogo jogado em sala de aula, mas uma metodologia ativa, é claro, né, que tende a trazer engajamento, também a criatividade para se tomar as decisões, mas, claro, uma reflexão crítica, né, no momento em que as decisões serão tomadas durante o jogo da aventura. Mas, além desses três, um referencial teórico muito importante, voltado para a área da educação, é claro, a BNCC. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é a base curricular do Brasil. Então, dito isso, a gente sabe que na BNCC existe o termo educação ambiental, mas ele está inserido no contexto de transversalidade. Então, veja bem, quando falamos sobre transversalidade, entendemos que é um conceito que precisa perpassar entre as disciplinas, entre as matérias. Então, ele não vai se ligar apenas às ciências naturais ou biologia. Ele precisa ser transversal ao passo que será discutido em português, matemática, por que não geografia, filosofia. E a BNCC peca nesse sentido, pois ela deixa esse termo muito vago e não especifica exatamente como a educação ambiental vai ser inserida nesse sentido de transversalidade. E, além disso, da BNCC, um referencial teórico de bastante peso, é claro, a Agenda 2030, né, que traz aí 17 ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que 3 são bastante importantes para esse raciocínio de educação ambiental. A primeira é o ODS 4, que fala, claro, da educação de qualidade. Porque, veja, aqui eu trago um projeto que lida com criatividade, ao mesmo tempo lida com tomada de decisões baseada em criticidade, em reflexão crítica. Uma educação de qualidade precisa ser crítica, ela precisa envolver tomada de decisão. Então, a ODS 4 levanta esse ponto sobre a educação de qualidade. A ODS 12 e a ODS 13 já voltam para o lado de educação ambiental de fato. A ODS 12, ela fala sobre sustentabilidade, sobre medidas sustentáveis. E a ODS 13, ela vai falar sobre medidas que mitigam efeitos de mudanças climáticas. Então, esse referencial teórico, ele traz, de certa forma, um aglomerado de conhecimentos que juntos lhe dão base para a construção desse projeto, desse livro-jogo. Então, posso chegar aos objetivos, né, em que o geral se trata, né, de fato de desenvolver, aplicar e avaliar esse livro-jogo com foco na pegada hídrica, aqui nas escolas rurais do Distrito Federal, e os objetivos específicos. Analisar esse livro-jogo, que é um RPG, né, como sendo uma ferramenta didática, avaliar também o impacto da aprendizagem, né, do alunado, e verificar a percepção ambiental que os alunos obtiveram após a aplicação desse livro-jogo. Mas como é que foi essa criação, ou por onde começar essa criação? Bom, as etapas para a construção, né? Primeiro foi desenvolvido o livro-jogo, de fato. E aí, em seguida, a ideia é que seja aplicado, né, nas turmas de ensino fundamental 2, para que se faça, após isso, a avaliação qualitativa e quantitativa, com um questionário e, claro, observações de campo. Então, durante a aplicação, eu estarei fazendo observações que serão pertinentes ali. Mas aí eu faço um parênteses aqui, levantando o Creswell,
que em 2011 fala sobre pesquisas quali-quantitativas. Ele argumenta que uma pesquisa quali-quantitativa, ela necessariamente precisa trazer dados brutos, né? Precisa trazer informações que são, na maioria das vezes, difíceis de serem catalogadas, mas que, após serem catalogadas, precisam passar pelo crivo da qualidade, o que realmente precisa ser levado em consideração. E, bom, as ferramentas utilizadas, fora o CorelDRAW 2020, que é um software pago, o Word é livre, então eu utilizei para fazer os descriptores, e também utilizei o GURPS, que é uma sigla para Generic and Universal Word and Play System, é um sistema genérico em que é um manual que existem regras para se criar qualquer cenário de RPG baseado em qualquer tipo de contexto que você queira. E além disso, é claro, eu utilizei o livro do Dungeons & Dragons, o D&D. Para quem conhece RPG sabe que é um clássico e não poderia faltar. Eu utilizei especificamente o D20 System, só que eu adaptei para que fosse The Six System, ou seja, um sistema adaptado de dado de 6 lados, diferente do D&D que é de 20 lados. E bom, a ideia é que seja aplicado em 5 turmas, né, de ensino fundamental 2, em que cada turma contenha pelo menos 20 alunos. E aí o instrumento de avaliação. Bom, já foi respaldado aqui sobre uma pesquisa quali-quantitativa, né? Mas é importante também falar que se trata de um formulário, não um formulário com perguntas soltas, é um formulário com escala Likert que possui afirmativas. Essas afirmativas, elas estão mescladas entre si e cada afirmativa tem um peso. Algumas afirmativas afirmam sobre a compreensão, a experiência e outras sobre a percepção ambiental. Então, veja bem, aqui na primeira afirmativa, em que a afirmativa é: o livro-jogo me ajudou a compreender os conceitos de pegada hídrica. Se de fato o aluno entendeu isso, que ele compreendeu os conceitos da pegada hídrica que o livro emprega, ele vai marcar o 5. Uma vez que o 5 quer dizer concordo completamente e o 1 discordo completamente. Certa feita à frente, na questão 8, ele vai ler: sentir dificuldade para jogar o livro-jogo em razão do conteúdo de educação ambiental. Se essa afirmativa realmente for coerente com a resposta do formulário como um todo, ele obviamente marcará aqui um concordo, discordo completamente, para que a pergunta número 1 não faça um viés de confirmação para o restante das outras perguntas, e assim por diante. A segunda: eu prefiro outro método para aprender sobre a pegada hídrica. Se for realmente de fato, ele vai marcar o 5. A 4: eu aceitaria esse método de livro-jogo como um tipo de avaliação em outra disciplina. E assim por diante. As perguntas estão mescladas, mas obedecendo esse esquema de compreensão, experiência e percepção ambiental. Para que, é claro, mais uma vez, possa ser possível medir, né, a aprendizagem, o engajamento e a mudança de atitude. Mudança de atitude no sentido de que, a partir do momento que o alunado começar a fazer a leitura do livro-jogo jogar de fato, ele pode morrer, eventualmente, na aventura, claro, e reiniciar o jogo. Então, ele vai ter esse insight de retornar naquele ponto e tomar outra atitude. Isso fica claro quando eu explico isso daqui para vocês. Eu trouxe essas amostras, e aí eu gostaria que fosse passado, para que vocês dessem uma olhada. E, por favor, com devolução. E, bom, o jogo está finalizado e revisado, né? Mas, por falhas humanas, pode haver algum erro de concordância verbal, vírgula, uma palavra, enfim. A aplicação já pode ser feita também porque, afinal de contas, já passou por aprovação do Comitê de Ética, foi o Comitê de Ética em Pesquisa da UniceuB. E aí, repara que essa estrutura de livro-jogo, ela está sendo baseada, de fato, numa estrutura que já existe. É um livro-jogo chamado A Cripta do Vampiro. É um D&D. Aqui está bem claro como funciona o tipo de livro-jogo que eu apresento para vocês. Existe uma premissa, uma introdução, em que o alunado vai ler e em seguida ele precisa tomar uma decisão. Veja, os lobos param para devorar a comida, reduza 2 refeições das suas provisões. Você fecha a porta atrás de você e agora você vai.
Primeira opção, seguir para a cripta, vá para 90. Abrir as portas de bronze que vão para o norte, vá para 2. Abrir para a porta para o sul, vá para 18. Exatamente, seguindo este modelo, eu fiz as adaptações adequadas para esse livro-jogo. Então, baseado nessa estrutura que já existe, né, é um livro-jogo baseado em tomadas de decisão. E, claro, a expectativa é que se haja um engajamento de fato desses alunos. Claro, também, sempre visando uma aprendizagem crítica, né, tomando decisões coerentes. E aqui, por fim, eu apresento os resultados preliminares. Por resultados preliminares, como vocês já estão com em mão, essa é a capa. Aí na página 3 já existe uma explicação intuitiva sobre como funcionará a ficha do jogador, que precisa ser descrita e ser escrita pelo jogador e pelo aluno, em que cada ponto, ficha do jogador, está sendo explicado, as habilidades, o que é, como tirar o valor, as aflições, o que é e como acontece, o caminho, que é o percurso que o aluno irá fazer, os itens que consegue durante a aventura e como funcionam os combates. E por fim, na página 5, existe uma introdução para fazer a ambientação do jogo de fato. Nessa introdução está sendo descrito o que o jogador é na aventura, o que ele faz e por que ele está aqui. Então existe um começo, um meio e um fim. E já na página 6, é a introdução da personagem do aluno no jogo. Esporadicamente ele vai para o caminho 2, e aqui a partir do caminho 2 começa a aventura de fato, o jogo. Existe uma introdução e uma premissa que ele já está jogando e ele precisa tomar uma decisão. Se for para a mansão do empresário, caminho 17. Para a aldeia local, caminho 23. E assim por diante. A aventura, basicamente, vai ser assim o livro todo, e as decisões farão com que ele volte, morra, retorne, continue, em frente ou não. E as referências que eu utilizei foi a BNCC, um artigo sobre gamificação, a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, o conceito de pegada hídrica, de Hoekstra. Utilizei também esse artigo sobre criticidade em pegada hídrica, dessa revista brasileira de educação ambiental, e, claro, Vygotsky, falando sobre as EDP. É isso. Obrigado. Bom, Emanuel, você levou mais ou menos 15 minutos, tá? Tempo bom. Acho que é só um projeto, né, que está sendo apresentado. E aí vamos chamar agora o professor de avaliação. O professor André faz parte do programa. Vamos chamar a Elaine para iniciar. Então, tá bom. Então, Emanuel e Eduardo, obrigado pelo convite. Parabéns pelo tema que você escolheu, né? Eu acho que hoje em dia, gostar dessa juventude aí gosta de jogar. Eu tenho um filho de 11 anos que gosta muito, então acho que você está tentando acessar a linguagem que eles falam. Então, eu acho bastante interessante, bastante relevante o tema que você escolheu para a sua dissertação e para você desenvolver, certo? Então, o tema aí eu acho que está muito bem alinhado, né? Essa questão das questões ambientais com o jogo. Ó, eu vou fazer algumas considerações aqui do seu trabalho, não vou passar por todas, né? Tem coisas que eu vou te mandar o arquivo aqui, então os pormenores, você lê o que está aqui, né? Não vou ficar fazendo comentários sem informar. Você acha que vale a pena ele anotar agora alguma coisa? Eu vou mandar tudo. Vai mandar. Vou mandar, tá? Já está tudo anotadinho aqui na versão digital que você me mandou no arquivo. E então, é só você ler aí. Pode relaxar, sentar se quiser, tomar uma água. Tá? Para você ficar tranquilo, para a gente poder conversar. Eu sempre falo assim, se colocar 10 professores aqui, cada um de uma área, com uma formação, cada um vai fazer uma consideração sobre o seu trabalho, porque cada um tem uma história acadêmica, né? Então vai trazer contribuições diferentes. E eu vou trazer as minhas contribuições, mas outros professores poderiam trazer outras, ou as mesmas, não sei, tá bom? Mas é no sentido de aproveitar esse momento da qualificação para poder fazer alguns ajustes de um trabalho, né? E você ficar com um trabalho final bem bacana. Ajustes gerais, tá? Sugestão, você reconsidere aí as normas da BNT para citações, porque não está atendendo a
Em relação ao título, isso está escrito, tamanho do título, você deixou o livro pequeno, vamos lá. No PPGCA, vocês colocam o objetivo depois do referencial teórico? Tem alguma instrução para isso? Porque normalmente eu vejo. Não tem uma norma em geral, não, mas eu também sei, porque geralmente a gente coloca o objetivo. Lembra do modelo? Sim. No final da introdução, você tem o objetivo. Exatamente, ele vem pegado na introdução. Cada introdução você coloca o objetivo do seu trabalho, tá bom? E não lá no final. Então, em geral, o que eu vejo é isso. Isso eu acho uma coisa assim importante. Minha sugestão é que para a versão final do seu trabalho, você aprofunde bem na sua introdução. Eu achei ela assim muito rasa, eu achei ela muito superficial. Tá? Eu acho que você pode ler mais, tá? Sentindo o seu trabalho falta de leitura. Porque trazer mais autores, mais artigos, cuidado com citação de empresa, eu acho que tudo tem o seu lugar. Você tem que trazer um peso maior para a parte acadêmica, para a parte de artigos. Tá? Então, deixa essa introdução mais densa. Introdução, eu falo assim, é um funil. Você sai de um tema mais amplo e você vai afunilando e direcionando para onde você quer chegar. Por exemplo, na sua introdução, eu senti falta, não só, já vou falar da introdução, e do seu referencial teórico. Você citar, por exemplo, o seu foco ali é ensino e as escolas rurais. Você não fala